Olá pessoal, nesse vídeo de hoje daremos continuidade ao assunto desenvolvido no vídeo anterior. No último vídeo postado nesse canal, falamos sobre o tema estrutura da Terra. Lembrando a vocês que estou usando como material de apoio didático para essa videoaula o livro didático disponibilizado no site da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, cujo título é Caderno de Apoio à Aprendizagem de Ciências, voltado ao 6º ano do ensino fundamental. Notem que no último vídeo, portanto na última videoaula, fizemos uma reflexão sobre as 3 camadas internas da Terra, onde ficamos sabendo que os estudos científicos apontam que existe uma camada mais externa chamada de crosta terrestre, uma camada intermediária chamada de manto terrestre e uma camada mais profunda, a mais interna de todas, que é chamada de núcleo terrestre. Depois que tomamos conhecimento sobre isso, fizemos um exercício em que se consistia em registrar em uma tabela as características de cada camada da Terra. Deem uma olhada novamente na videoaula passada e aí vocês vão relembrar com mais detalhes sobre tudo isso. Pois bem, na aula de hoje continuaremos abordando os conhecimentos sobre a estrutura da Terra. Porém, dessa vez, exploraremos informações sobre a atmosfera da Terra, na página 4, a partir da leitura do texto 2 da trilha 1, cujo título do texto é, anotem aí, atmosfera terrestre. Muita atenção a partir de agora, viu pessoal? Gente, a atmosfera terrestre corresponde a uma camada gasosa, a uma camada de gases que circunda, que envolve, que rodeia o nosso planeta Terra. É composta por gases que não se dissipam, que não evaporam, que não se desintegram ou são eliminados com facilidade, sendo inclusive mantidos ao redor da nossa superfície terrestre por causa do efeito da gravidade da Terra. Vocês já ouviram falar em gravidade da Terra? Vejam bem, para que a gente entenda como é que essas camadas de gases que formam a atmosfera terrestre ainda permanecem ao redor do nosso planeta, é necessário que a gente relembre ou aprenda o que é esse efeito da gravidade da Terra. Ou seja, o que é essa gravidade terrestre. Ah, sim, podemos ainda chamar a gravidade da Terra, gente, de força gravitacional da Terra. Vou tentar explicar de maneira mais simples possível o que é essa força gravitacional ou gravidade da Terra, para depois voltarmos a falar da atmosfera terrestre. Acompanhem comigo. Pessoal, se nós fizéssemos uma pequena experiência sobre a questão da gravidade da Terra e nesse exato momento vocês tentassem pular o mais alto que conseguissem, mesmo que vocês se esforçassem muito, vocês não conseguiriam passar de uma determinada altura, simplesmente porque a Terra puxaria todos vocês para baixo. Aliás, puxaria todos nós, puxaria tudo que está ao nosso redor para baixo, puxaria tudo que está na superfície para baixo. Para ser mais claro, o núcleo da Terra, uma das camadas que a gente estudou, esse núcleo da Terra, puxa tudo que está na superfície terrestre para si, para baixo, inclusive os gases que compõem a atmosfera terrestre. Entenderam agora? Gente, prometo a vocês que ainda falaremos em uma outra videoaula de forma detalhada sobre a força gravitacional da Terra. Mas, por enquanto, basta que vocês saibam que existe uma força gravitacional no centro da Terra, no núcleo da Terra, que atrai tudo que está na superfície, tudo que está aqui onde nós estamos nesse momento, no solo, nesse solo que a gente está pisando, tudo que está aqui na superfície é atraído para o centro da Terra, para baixo. Agora vamos voltar ao tema da nossa videoaula, a atmosfera terrestre. Uma das principais funções da atmosfera terrestre, minha gente, é proteger a Terra dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Esses raios são conhecidos como raios UV. Existem 3 tipos de radiação UV: a UVA, a UVB e a UVC. A radiação do tipo C, a radiação UVC, é filtrada pela atmosfera terrestre, mas anotem aí, a radiação UVB
e a radiação UVA atingem em cheio a superfície da Terra. Atenção para essa informação, hein? Penetrando profundamente na pele, os raios UVA são o principal responsável pelo envelhecimento precoce da pele e o maior desencadeador de alergias, além de contribuir para a predisposição para o câncer de pele. Outra informação importantíssima: os raios UVB podem causar alterações celulares e por isso é o principal desencadeador do câncer de pele. Sendo assim, todo cuidado é pouco, gente. É por isso que se recomenda que se use diariamente, e não apenas quando se vai à praia, viu? Loções de proteção solar UVA e UVB, para se manter a pele mais saudável e se prevenir contra o câncer de pele. Mas não acabou por aí não, viu, gente? Tem mais. Outra função da atmosfera terrestre é a de manter a temperatura do planeta estável ao longo da noite e do dia, evitando que haja uma grande amplitude térmica, isto é, uma grande variação entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Em outras palavras, de maneira mais simples, para vocês entenderem, podemos dizer que se não existisse essa camada atmosférica terrestre, teríamos dias e noites insuportavelmente quentes ou insuportavelmente frios. Além dessas duas funções, a camada atmosférica também protege a Terra de detritos de astros, de meteoritos que se encontram no espaço, evitando que eles cheguem até a superfície. Sabem como é que isso acontece? Sabe como é que a camada atmosférica ela protege a Terra de detritos de astros, de meteoritos que se encontram no espaço? Sabem? Observem só. A camada atmosférica, na verdade, ela bloqueia a passagem dos meteoritos, ou pelo menos elas criam dificuldades para que os meteoritos ou os fragmentos rochosos que orbitam no espaço, que circulam no espaço do nosso sistema solar, cheguem até a Terra da maneira que eles estavam circulando no espaço sideral. Eles, quando chegam na Terra, eles não chegam da mesma maneira, com o mesmo tamanho, com a mesma velocidade que eles possuíam no espaço sideral. Gente, a camada atmosférica, ela evita que esses meteoritos cheguem à Terra, que caiam na Terra, despedaçando-os, espatifando os meteoritos, fragmentando os meteoritos por meio de processos de combustão, de queima mesmo, desses fragmentos rochosos em uma de suas camadas atmosféricas. Esses fragmentos rochosos que vêm do espaço simplesmente pegam fogo, incendeiam ao entrar em contato com a nossa camada atmosférica. Para vocês entenderem bem, observem que essas rochas espaciais, elas entram na atmosfera terrestre a velocidades absurdas, gente. As camadas atmosféricas, porém, tratam de freá-las violentamente. É bem fácil de vocês entenderem. Para um corpo celeste que vem tão rápido, como é o caso das rochas espaciais, as camadas de ar que envolvem a Terra funcionam como uma espécie de parede de concreto, capazes de barrar a maioria das mais de 1.000 toneladas de pedras que ameaçam cair sobre nós diariamente. O atrito dessas rochas espaciais com os gases da nossa camada atmosférica eleva a temperatura dessas rochas espaciais. Diga-se de passagem, a maioria dessas rochas espaciais que entram em nossa camada atmosférica são minúsculas. Elas elevam bastante a temperatura dessas rochas. Pois bem, na velocidade que essas rochas chegam, sofrendo o atrito de penetração causado pelas camadas de gases atmosféricas, fazendo com que a temperatura eleve bastante a mais de 1.500 graus Celsius, elas simplesmente desaparecem em brasas, pegando fogo, no conhecido show das estrelas cadentes que vocês já devem ter visto por aí. Apenas uma minoria de rochas com alguns quilos de massa sobrevivem à entrada na atmosfera. Essas rochas maiores que conseguem penetrar na atmosfera, chegando à superfície da Terra, também chegam despedaçadas, fragmentadas e são chamadas de meteoritos. Observaram como as camadas atmosféricas são essenciais para a nossa existência? Resumidamente, podemos dizer que a função das camadas atmosféricas é 1.
filtrar a entrada na Terra dos raios ultravioletas. 2. Proteger a Terra de detritos de astros que se encontram no espaço, evitando que cheguem até a superfície. E 3. Permitir que ocorra o chamado efeito estufa, fenômeno responsável pela manutenção da vida na Terra, mantendo estáveis a temperatura do planeta. Se não houvesse esse fenômeno, as variações de temperatura no planeta seriam grandes, impedindo o desenvolvimento da vida humana. Lembram que eu falei a vocês que se não houvesse essas camadas atmosféricas, a gente teria dias e noites ou muito frios ou muito quentes? Exatamente uma das funções que nós temos na camada atmosférica que permite que a gente sobreviva. Pessoal, chegou a hora da gente conhecer quais são os gases que formam a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é formada por diferentes gases. Entre eles, anotem, o gás nitrogênio, o gás oxigênio. Esse gás, o oxigênio, é essencial porque garante a presença de vida na Terra e permite a formação de ozônio na atmosfera. Um outro gás que também compõe a atmosfera terrestre é o argônio. Temos também o gás carbônico e até o vapor d'água. Esse elemento, o vapor d'água, ele na atmosfera, ele atua diretamente na dinâmica das temperaturas ao longo do planeta. Isso acontece porque o vapor d'água, ele atua absorvendo e emitindo calor para a atmosfera. Ele serve para poder dar uma equilibrada na nossa temperatura. A atmosfera terrestre é organizada em camadas, gente, sendo a temperatura o elemento responsável por essa forma em que as camadas são organizadas. É importante destacar para vocês, entretanto, que não há limites de espessura, limites exatos de espessura, de comprimentos definidos entre as camadas, por se tratar de um meio muito flexível, composto por gases, beleza? As camadas da atmosfera, as camadas, anotem, são as seguintes. Vamos lá. Primeiro temos a troposfera. A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre, ou seja, é a mais próxima da superfície da Terra, do local em que vivemos. Nela encontra-se o ar usado na respiração de plantas, de animais, de seres humanos. Ela é composta basicamente pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera terrestre: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. É na troposfera que circulam os aviões de carga e de passageiros. Depois temos a estratosfera. Corresponde à segunda camada mais próxima da crosta terrestre. É a segunda mais próxima da superfície da Terra, fazendo limite com a troposfera, que a gente acabou de falar agora, e com a mesosfera, que é a próxima que falaremos, a camada que vem logo a seguir. Na estratosfera, diferente do que ocorre na troposfera, a temperatura eleva-se à medida que a altitude aumenta. Ou seja, na estratosfera, quanto mais alto, mais quente a temperatura. Ao contrário da troposfera. É na estratosfera que se encontra a camada de ozônio, gente, responsável por filtrar a radiação ultravioleta. Essa daí, a camada de ozônio, é que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não acabe com essa camada, com esse componente responsável pela filtração da radiação ultravioleta que nós falamos anteriormente, a radiação UVA, UVB, UVC, que são nocivas aos seres humanos, aos seres vivos em geral. Nessa camada, na estratosfera, circulam aviões a jato. Em seguida, nós temos a mesosfera. Nessa camada, gente, as temperaturas podem chegar a menos 90 graus Celsius no seu limite superior. Observem que aí acontece o oposto do que ocorre com a camada que falamos anteriormente. Ocorre o oposto do que acontece com a estratosfera. Na estratosfera, quanto mais alto, mais quente. No caso da mesosfera, quanto mais alto, mais frio. E bote frio nisso.
pode chegar a menos 90 graus Celsius. Observem, se na cidade em que se vive, qualquer pessoa, se tiver uma temperatura de 10 graus positivo, 10 graus positivo, já faz um frio de bater o dente. Imagine, então, menos 90 graus Celsius no seu limite superior. É por isso considerada a mais fria entre as camadas da atmosfera. Anotem aí, a mesosfera é considerada a mais fria entre as camadas da atmosfera. Nessa camada ocorre a combustão que fragmenta os meteoritos. Lembra que eu falei a vocês que os meteoritos eles chegam a uma velocidade muito grande, eles chegam bastante quentes, e aí eles entram em contato com as camadas da atmosfera e eles entram em combustão? É justamente na mesosfera que eles entram em combustão, que eles pegam fogo, evitando assim que eles cheguem à superfície terrestre da maneira que eles vieram do espaço sideral. Isso é possível graças a essa resistência do ar dessa camada, que forma uma espécie de parede de concreto, sabe? Uma espécie de parede de concreto. Anotaram tudo isso aí? A mesosfera tem uma importância muito grande para a gente, para a nossa sobrevivência, inclusive. Em seguida, temos a quarta camada, chamada de termosfera. A termosfera é também chamada de ionosfera. Esse nome é dado porque nessa camada concentra-se uma grande quantidade de íons, partículas carregadas de eletricidade, que possibilitam a reflexão de ondas de rádio. É na termosfera que orbitam os ônibus espaciais e alguns satélites. É nela também que ocorre o fenômeno conhecido como aurora polar. Gente, por último nós temos a quinta camada, que é chamada de exosfera. Ela corresponde à última camada da atmosfera e representa a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Ela é o limite entre o espaço sideral e a nossa atmosfera terrestre. Inicia-se a cerca de 600 quilômetros da superfície terrestre e temperaturas elevadas. Observem que nós falamos da mais fria, que a mais fria não é a termosfera, é a mesosfera, lembram disso? Aquela terceira, onde pode se chegar a menos 90 graus Celsius. E aí nós vamos agora para a que pode ser considerada a mais quente, que é justamente a última, a quinta, que é a exosfera, que pode chegar a temperaturas elevadíssimas. Pode chegar a 1000 graus, anotem aí, 1000 graus Celsius. É nessa camada que orbitam os satélites artificiais.